O desenvolvimento pessoal de verdade, muito antes de ser uma busca de práticas novas, de técnicas, de hábitos, de rotinas para adicionar na sua vida, é uma busca pela sua essência, aquilo que você é, de verdade, por baixo, por trás, muito antes de tudo isso. E mais, muito antes de ser quem você como indivíduo é, tuas características pessoais, a tua personalidade, você é um ser humano. E como ser humano, você tem uma herança genética de séculos, de milênios, de centenas de milhares de anos que você carrega consigo. Uma herança física, uma herança psicológica. E é esta herança que nós perdemos, que nós esquecemos e que hoje nós vivemos sem, buscando respostas para as perguntas erradas, tentando desesperadamente encontrar alguma coisa nova para trazer para uma vida que precisa do antigo, precisa da tradição, precisa da ancestralidade. A ideia desse vídeo é explicar para você o que eu acredito ser o principal motivo pelo qual nós somos tão perdidos como espécie hoje, pelo qual parece que falta alguma coisa, pelo qual parece que a doença, a desgraça e a aflição são cada vez mais presentes na nossa vida como espécie, falando no sentido global mesmo, que cada vez mais as coisas parecem difíceis e complexas. É que as respostas só vão surgir na ciência, na tecnologia, alguma coisa nova. Então eu vou começar falando sobre os profetas de falsos deuses, o que eu acredito que nós nos tornamos recentemente adorando um Deus científico e esquecendo da realidade, esquecendo da vida, como ela se apresenta através do nosso corpo, dos nossos 5 sentidos e muito menos da nossa mente, da nossa cabeça. Em seguida eu vou falar para você sobre o animal sem corpo. Eu vou explicar para você um pouco sobre por que grande parte dos nossos problemas hoje vem de um esquecimento das nossas raízes ancestrais em relação à saúde física, fisiológica, ao corpo. Eu vou falar para você sobre o homem sem memória, sobre a nossa essência, agora sim, intelectual, mental, cultural, que também já muito bem desenvolvida ao longo de milhares de anos. Eu e você não precisamos partir do zero nessa busca, seja lá pelo quê. E para fechar, eu vou falar do que eu chamo de neantropia, do ser humano em essência. E por que a junção de todos esses quesitos é que faz o homem, é que faz a mulher em essência. De pouco tempo atrás, até hoje, olhando em termos da nossa história, que dura centenas de milhares de anos, a gente começou a ter uma falsa noção do que é a realidade. E começou a viver sob uma pretensão gigantesca de criar as próprias regras do nosso jogo. De dizer como é que a vida funciona. E querer ditar os rumos da natureza, das coisas como nós dizemos que elas têm que ser. Isso tem muito a ver com a ciência, com o iluminismo, com essa revolução intelectual da humanidade, certo? Que vem já de uns bons 300, 400 anos aí no passado. E que trouxe pouco a pouco e causou, pouco a pouco, esse distanciamento nosso da natureza. Essa aversão ao primitivo, ao tudo que parece bárbaro ou animalesco demais. Esse desprezo pelos povos mais tribais, os indígenas, os povos ancestrais, que a gente hoje olha como se fossem ignorantes, para não dizer pior, para não dizer que são imbecis, completamente distantes da sabedoria, da iluminação que nós recebemos através da ciência, e do conhecimento intelectual.
Mas a verdade é que esses séculos de ciência, de cientificismo, né, que é uma boa palavra para usar no sentido da adoração ao Deus da ciência, né, da sabedoria intelectual, acabou causando essa exata aversão, né, esse distanciamento da natureza, acabou fazendo com que nós, como espécie, nos distanciássemos da essência primitiva que existe necessariamente na completude, na plenitude humana. Nós somos animais, como quaisquer outros. Em essência, em corpo. O que muda, o que é diferente de você, para um cachorro, né, para um macaco, para um cavalo, que era diferente de mim, para um leão, para uma zebra, é essa capacidade, esse raciocínio, esse intelecto e alguns outros quesitos aos quais ele leva, né, nos quais ele conecta, sobre os quais eu não vou falar agora. Mas basicamente, fora da mente, esquecendo o nosso fator intelectual, eu e você somos exatamente como um macaco. E assim como um macaco, assim como um primata, nós precisamos viver de uma forma específica. Nós precisamos de uma alimentação específica, nós precisamos de uma movimentação específica. Biomecanicamente falando, existe toda uma série de fatores extremamente específicos que moldou a nossa espécie ao longo de milhares de anos de evolução. E por causa desses fatores, é que o nosso corpo se formou dessa forma, dessa maneira, né? E quanto mais distantes nós estamos desses métodos, desses estilos de vida, desses modos de alimentação, de movimentação, de descanso naturais, ancestrais, menos saúde, mais doença se manifesta na nossa vida e no que afeta o próprio intelectual, o psicológico. A doença física afeta necessariamente a plenitude mental como um todo. E gera doença psicológica, gera doença comportamental, né? Vai mais fundo do que só o sintoma físico, em essência. Então esse é um dos, se não o principal, acredito eu, problema da humanidade atualmente. É tão afundada na razão, na lógica, na ciência, na concretude objetiva dos números, né, da teoria, da academia. E cada vez mais distante do corpo. Mas é uma separação falsa, certo? É uma ilusão de separação. É como se nós a mente contida dentro do corpo busca se separar dele. E cada vez mais nós nos tornamos exatamente o que eu chamo de um animal sem corpo. Um animal virtual, etéreo. Né? Uma coisa que não existe, não está conectada com a essência, com a terra, com a vida, como ela se apresenta. Aqui, né? Com o material, com o físico. Você, eu, morreremos num corpo humano. Então não adianta negar, não adianta achar ruim, não adianta querer argumentar e discutir contra a própria biologia. Isso é um fato. Você pode jogar de acordo com as regras ou ignorá-las. A escolha é sua. Mas só tem um jeito de vencer, de ganhar esse jogo. É jogando de acordo com as regras. E para isso você precisa primeiro conhecer as regras. Um grande problema nosso hoje é que nós nem conhecemos, nós nem sabemos, nem pensamos nisso. Vivemos a vida inteira, ou a maior parte dela, em ignorância absoluta a esse fato tão essencial para o nosso desenvolvimento. Então, para simplificar isso tudo para você, eu tenho outros vídeos, terei outros vídeos sobre o assunto de uma forma mais objetiva, tá? Mas eu quero trazer aqui para você a essência de tudo. Essa desconexão com a nossa própria natureza, com a nossa própria realidade. Nós vivemos hoje na cabeça. Muito na cabeça, completamente focados na mente. Isso traz exatamente aquele
aquele burburinho, aquela esquizofrenia leve, constante, né? Aquelas vozes que não se calam nunca. Porque a energia está toda aqui, na cabeça. Isso traz a fraqueza física. Isso traz as dores musculares, né? Isso traz a falência de órgãos. Né? Isso traz o desequilíbrio a nível do organismo como um todo. Isso é primariamente um resultado, um sintoma dessa nossa desconexão, dessa nossa pretensão de achar que nós somos maiores, melhores, superiores à natureza, ao animal. Mesmo com todo esse foco no mental, no intelectual e na razão, mesmo no âmbito científico e acadêmico, é impressionante o quanto nós estamos também desconexos da nossa essência intelectual, da nossa essência filosófica. E a filosofia nada mais é do que a base do intelecto. Certo? De nada adianta uma especialização, estudar a fundo um tema, se não existe a compreensão abrangente de toda a realidade, ou pelo menos daquelas partes que nos dizem respeito, que interessam pra gente. Né? E como eu sei, né? Como é que eu posso ter essa pretensão de dizer que a gente não tem esse conhecimento amplo? É só olhar para o estado da vasta maioria das pessoas hoje. Quem é que está realmente feliz, pleno, cheio de saúde, prosperidade, abundância na vida? Pouquíssimas pessoas. E eu estou aqui para argumentar que essas pouquíssimas são exatamente as que entenderam a abrangência, as regras do jogo da vida, né, como eu chamo. Aquelas que estão conectadas com a própria ancestralidade, com a própria herança genética, fisiológica, física e intelectual. Então, mesmo nessa fixação pela ciência, pela razão, pelo conhecimento prático, ou melhor dizendo, teórico, né, nesse caso, falta essa relação íntima, intrínseca com a fábrica da nossa realidade. Falta esse contato, esse conhecimento, essa vivência, né? Falta assimilar essas regras da realidade, esses princípios que regem a vida, o crescimento, o desenvolvimento, e até mesmo a morte humanas. E aqui eu falo de filosofia mesmo, aqui eu falo de princípios. Princípios, essa palavra é fundamental aqui. Aquilo que vem antes, o princípio, o começo, o que dá origem a toda uma construção que deve vir depois. Nós focamos nessas conclusões. A gente está a nível do telhado, né? Estamos construindo um telhado sem a fundação, sem as paredes. E a filosofia é exatamente essa fundação. Falando de mente, de intelecto, a filosofia necessariamente precisa vir para dar toda essa estrutura, para uma compreensão da realidade que faz sentido. E por mais que grande parte da filosofia seja individual, certo? Seja uma construção baseada na própria personalidade, na própria busca, na própria maturidade, eu e você temos nas mãos uma ferramenta poderosíssima, chama-se internet, através da qual a gente pode entrar em contato com toda uma sabedoria milenar que vem do passado. De grandes homens, grandes mulheres, pensadores, filósofos, monges, religiosos em geral, homens intelectuais, né? Mulheres intelectuais em essência, que viveram como seres humanos, viveram como homem, viveram como mulher, e mais, dedicaram a vida inteira a entender o que é que isso significava. Durante uma época em que não existia essa conexão global que existe hoje, e, portanto, de forma isolada, em diferentes pontos do planeta como um todo, da China, do taoísmo, né, até a Grécia, até a filosofia grega, greco-romana, até mesmo a rituais, a uma sabedoria primitiva de povos astecas, né, incas, mas falando aqui da América do Sul, América Central, no globo inteiro como um todo, em diferentes épocas da história da humanidade,
essa sabedoria, esse conhecimento, essa tentativa de entender como é que o mundo funciona, quais são as regras desse jogo, da realidade, foram feitas, foram desenvolvidas profundamente por milhares de pessoas que, mais uma vez, dedicaram a vida inteira a fazer isso. A vida inteira. E ao invés de nós, como espécie, né, de modo geral, ao invés da gente ter esse costume de ir atrás dessa cultura, desse conhecimento, dessa herança ancestral, no sentido do intelecto, da filosofia, a gente tenta desenvolver a coisa do zero. A gente tem essa outra pretensão, né, além da pretensão da separação física da natureza, a gente tem a pretensão da separação intelectual, da nossa história, do nosso passado, da nossa cultura. E por este motivo passamos anos, décadas, às vezes a vida inteira atrás de respostas que nós já tínhamos, que outros homens, outras mulheres encontraram ao longo de vidas dedicadas a essa busca. Que é um exemplo, pega o mito da caverna de Platão. Não precisa ler, se leitura não é um hábito seu, mas busca um vídeo sobre isso. Eu vou colocar um bom aqui na descrição. Tá? Pegue este exemplo, entenda este conceito. Uma analogia, uma alegoria específica, trazida por um filósofo específico. Um puta filósofo, claro, mas é um dos exemplos que eu estou trazendo para você. Veja como ele descreve, eu não vou falar sobre o mito da caverna aqui, tá? Eu faço outro vídeo sobre isso. Veja como ele descreve a realidade. Ele simplesmente explica como a vida funciona, como funciona esse despertar humano, seja qual humano, seja né? Não existe essa separação entre antigamente era assim, hoje em dia não é. Tem fatores que são diferentes, claro, mas em essência continuamos sendo seres humanos, assim como Platão. Assim como milhares de outros filósofos, monges, religiosos, intelectuais em geral. Veja esse exemplo e entenda o que eu quero dizer com isso. Começa a ver, cara, isso faz completo sentido, cara, isso é uma forma sensacional de explicar uma coisa que eu vinha sentindo, mas não tinha entendido completamente. Cara, é uma analogia que diz respeito ao que não só como a coisa funciona, como a vida funciona, mas o que fazer para avançar nesse processo, para se desenvolver, para crescer, para evoluir. E a gente esquece, a gente não lê, a gente não ouve, não vê essas palestras, não entra em contato com a base do intelecto, que é a filosofia. Que assim como a sabedoria ancestral primitiva em relação ao corpo, a nossa nutrição, a nossa movimentação, os nossos modos de vida e de interação humana, essa herança intelectual também existe, também está aí, também é parte do seu código genético. Mas a gente insiste em negar. Não, naquela época não existia ciência, não existia busca objetiva, o estudo teórico. Não, eram só mitos e divagações sobre a vida. Eram só apenas isso, como se isso não fosse exatamente o que importa. Neantropia, a condição do neântropo. Neântropo nada mais é do que o Homo sapiens, do que o homem moderno. Moderno no sentido histórico. Tá? Do homem dos últimos 100 mil anos para cá, só isso. O novo homem, neoantropos. Somos novos. 100 mil anos é pouco na história de tudo que aconteceu neste planeta e além dele. E ainda assim uma infinidade de tempo em relação à nossa minúscula vida. Né, de 80, 90, 100, sei lá quantos anos nós viveremos, né, nossa geração. Mas ainda assim, não vai ser perto de 100 mil. E durante esses 100 mil anos, muita coisa aconteceu. Nós nos desenvolvemos como espécie, como animais, inicialmente. Sem nenhuma pretensão à compreensão mais minuciosa do que estava acontecendo, né? Ao que hoje a gente chama de ciência. Explicar detalhes ínfimos da realidade. Evoluímos durante anos, centenas, milhares de anos, olhando para a realidade como um todo.
Da mesma forma que eu falei da base da filosofia. A mitologia nada mais é do que uma espécie de filosofia. Uma tentativa de explicar o mundo como um todo através de histórias e analogias que encaixem diferentes aspectos da realidade, como ela se apresenta, imensa, perante a nossa pequenez, né? O nosso tamanho minúsculo, diante dessa infinitude da natureza. Então, durante todo esse tempo, esse desenvolvimento do corpo, de hábitos, de tradições em relação à alimentação, mais uma vez, modos de vida, de movimentação, de descanso, de interação, de hereditariedade, a forma como esses conhecimentos foram sendo transmitidos ao longo de anos e anos, através de gerações, recentemente foi sendo perdido. E o que é ser humano, em essência? Antes de mais nada, antes da busca pelo novo, antes da tentativa de desenvolver, de evoluir, de continuar a expansão da nossa consciência a partir da base, a partir do nosso momento histórico atual, do espírito do nosso tempo, é crucial que antes nós honremos o espírito antepassado, o espírito da nossa ancestralidade, da nossa essência. Isso é ser humano, antes de mais nada, é voltar. Precisamos voltar a ser humanos, antes de tentar achar novos significados para o que isso é, né? No que isso se traduz na prática. É só a partir dessa essência, desse equilíbrio entre corpo, da forma como eu trouxe, da nossa tradição, no sentido físico e fisiológico, com essa essência do intelecto verdadeiro, baseado em princípios, na filosofia, é que o espírito humano tem a chance de, enfim, se manifestar de fato. É através desse equilíbrio entre corpo e mente, do qual nós estamos tão distantes e cada vez mais distantes, é que a vida pode fluir, que a essência espiritual, e aqui eu falo no sentido divino mesmo, eu falo de forças cósmicas, tá? E se isso está muito distante para você, eu vou te dar um exemplo um pouco mais prático de do que eu estou falando nesse caso, né? Que aqui pode parecer bem distante. Uma pessoa doente, fisicamente doente, antes de mais nada. Como essa pessoa pode evoluir, avançar, crescer? Se ela está de cama, pense numa doença mais séria, né? Numa cirrose, uma hepatite, numa gastrite, qualquer coisa que coloque a pessoa em um período de recuperação, durante o qual não consegue produzir, não consegue se desenvolver de nenhuma forma. Essa pessoa precisa se recuperar. Esse é um exemplo óbvio de uma desconexão, de um desequilíbrio a nível físico. É tão extremo que fica fácil de entender, certo? Claro, uma pessoa que está de cama não consegue buscar a própria expansão em qualquer sentido. Uma pessoa com fome não vai pensar no sentido transcendental da vida. Você pode pensar na pirâmide de Maslow aqui. Isso é simples de entender, certo? A nível mental, mesma ideia. Pense numa depressão, né? Numa doença psicológica, numa aflição, não quero chamar de doença aqui, psicológica. A pessoa pode estar fisicamente saudável, apesar de que a doença física afeta a mente e a doença mental afeta o corpo igualmente. Mas, digamos que de modo geral a pessoa esteja fisicamente saudável, mas mentalmente, psicologicamente doente, como a depressão, por exemplo. Como essa pessoa vai conseguir buscar a evolução, a expansão, mais uma vez? Não consegue. Essa pessoa padece. Isso vira prioridade.
É um bloqueio absoluto à capacidade deste homem ou dessa mulher de se desenvolver. Mais uma vez, esse é um exemplo tão extremo que fica óbvio, fica fácil de entender como esse desequilíbrio afeta a essência do desenvolvimento, do crescimento. Agora pense em um nível um pouco menor, certo? Falando de uma doença física extrema, de uma doença psicológica extrema, em oposto ao equilíbrio, ao eixo. Parta desses extremos para algo um pouco mais perto. Não é um desequilíbrio tão óbvio, mas é um desequilíbrio. Não existe essa plenitude no centro. Existe um pequeno desequilíbrio. Ao invés de uma doença pesada, né, de um câncer, de uma hepatite, você tem uma letargia, um cansaço. Você não dorme muito bem, sabe? Você acorda sempre um pouco cansado. Ao invés de uma depressão severa, você tem uma ansiedade, né? Pequena, sutil, mas que está ali o tempo inteiro te incomodando. Te incomoda um pouco. Você queria conseguir aquietar a mente um pouco mais, mas parece que ela está sempre correndo, né? Sua cabeça está sempre correndo. Você nunca consegue calar as bocas internas. Entende como esses tons de cinza vão afetar, não tanto, né? Não com intensidade tão grande, mas vão afetar o seu equilíbrio da mesma forma que uma depressão, que uma doença severa. Elas vão te tirar um pouquinho do eixo. Elas vão te distanciar um pouquinho da tua essência, do teu centro. E mais, esse pequeno distanciamento é como se fossem pesos aqui. Você tem um tronco, você tem o equilíbrio, você tem esse peso da doença, você tem esse peso da doença. O tronco ele entorta, ele passa não mais a ficar alinhado em direção aos céus, né? Nossa, esse formato, essa postura, nossa, não é por acaso, né? Nós não somos bípedes, não andamos de forma ereta por acaso, diferente de animais irracionais, né? Então esse tronco, ao invés desse alinhamento, dessa busca pelos céus, né, pela expansão para cima, esse tronco ele vai entortar. Ele vai estar pendendo para um lado aqui, pendendo para o outro lado aqui, com esses pesos puxando. E quanto mais esse peso afeta, maior ele se torna, porque agora sim, não é mais um tronco alinhado com um peso próximo. É um tronco desalinhado, que já o próprio desequilíbrio leva a um desequilíbrio maior ainda. Deixa de existir essa essência, essa imponência, essa altivez da árvore dentro dessa analogia, né? Que busca, que se expande em direção aos céus. Ela passa cada vez mais a entortar. E aquele peso, que no início não afetava muito, passa a puxar cada vez mais, porque o próprio tronco já está fora do eixo. Então aquele peso que estava aqui próximo do centro passa a ficar cada vez mais parecido com um peso severo de uma depressão, de uma doença pesada. Alguma coisa que começou com uma ansiedadezinha, começou com uma letargia, um cansaço, pouco a pouco vai distorcendo a tua essência, vai te tirando do teu centro, do teu equilíbrio. E não é à toa que um câncer, que doenças autoimunes, condições tão severas são tão comuns hoje. Porque praticamente 100% das pessoas está um pouco fora do eixo. E ao longo dos anos, esse eixo vai cada vez mais sendo distorcido e quebrado, e as consequências se tornam cada vez mais pesadas, mais severas. É exatamente isso que eu quero dizer quando eu falo da busca pela reconexão com essa sabedoria ancestral em relação ao corpo e em relação à mente. Segundo os nossos modos de vida ancestrais que nós já conhecemos, mas esquecemos,
a nossa tradição, a nossa herança genética no sentido físico e psicológico, essa busca pela retomada da ancestralidade, é nela que nós vamos aprender mais uma vez. É através dela que nós podemos relembrar o que é de fato o equilíbrio físico. E a partir dele, o equilíbrio mental, psicológico. A compreensão da vida, como ela funciona de fato, da essência do que é ser humano. E é a partir daí, a partir desse núcleo, desse eixo, desse tronco, dessas raízes, todos alinhados, todos no lugar certo, que os galhos surgem, que os frutos aparecem. Que a vida acontece de fato. E é aí sim, a partir desse ponto, que você podemos buscar o novo. Mas antes dos galhos, antes das folhas, antes dos frutos, vem o tronco e vem as raízes. Isso é neantropia. Isso é ancestralidade, como eu trago aqui. Isso é a essência de ser humano. E eu acredito verdadeiramente que é também o principal fator em uma vida plena de sucesso, de realização, de expansão, de evolução, de crescimento e de conquistas. Uma vida que vale a pena, de fato, ser vivida. E uma morte que remeta, que traga consigo uma sensação de tranquilidade. Porque ela vem de uma vida que fez sentido, que foi vivida de acordo com a essência do homem ou da mulher que viveu.